Olá, hoje nós estaremos falando sobre o pré-milenismo. Hoje vai estar somente a minha imagem aí para lembrar vocês de quem está falando, ok, gente? Então, nós vamos iniciar fazendo uma revisão das visões que vocês viram anteriormente. E elas têm algumas coisas em comum, outras coisas que não são comuns, tá ok? A principal controvérsia está no milênio, apresentado em Apocalipse 20, 1 ou 6, que tem sido interpretado de diversas maneiras, né? Essas visões são particularmente, prioritariamente, principalmente por causa desse capítulo de Apocalipse. Eu vou ler com vocês. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Na verdade, o capítulo que fala sobre esses 1000 anos é o capítulo 20 de Apocalipse. Então, como nós já vimos nas outras aulas, é sempre bom, é sempre interessante nós recorrermos a outros versículos, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para ratificar, para entender um pouco mais do que essas verdades querem dizer, Não podemos esquecer que mesmo dentro de cada visão há certas divergências, mas nós vamos nos fixar no que é comum, tá ok? Mesmo dentro da visão pré-milenista, pós-milenista, aqueles que acreditam nessas versões, mesmo entre eles, há uma diferença, há uma discrepância, Mas nós vamos estar sempre falando que é em linhas gerais, ok? Eu vou estar saindo e vou deixar com vocês ali, o meu avatar ali, para estar com vocês durante todo esse período, ok? Uma forma mais divertida, mais descontraída, a gente está conversando, tá bom? Fiquem na paz. Então, o milênio, na verdade, é um período de 1000 anos. A Bíblia não fala esse nome, 1000 anos, milênio, fala 1000 anos, E esses 1000 anos, Cristo reinará sobre a terra, dando cumprimento às alianças abraânicas, a tudo aquilo que foi falado para Abraão e para Davi, bem como a nova aliança. E ela tem várias correlações, Os estudiosos relacionam ela a vários nomes na Bíblia. Ao reino dos céus, em Mateus 6,10, ao reino de Deus, em Lucas 19,11, ao reino de Cristo, em Apocalipse 11,15, a regeneração, em Mateus 19,28, tempos de refrigério, Atos 3,19, e o mundo por vir, em Hebreus 2,5. Então, se faz uma relação desse milênio, a esses versículos, que já está citado lá no Novo Testamento. E é interessante observar que nas visões que nós já vimos, como é que isso é dado? Com a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, ela é marco, no caso para os amilenistas, do início do milênio, enquanto que para o pós-milenismo não, o milênio começa um pouco depois. Então essas foram as duas visões que nós já vimos, o pós-milenismo e o amilenismo. Eu acho até que essa figura vai até ajudar a nós entendermos um pouco melhor o que foi falado, E no juízo final, na segunda vinda, tem a ressurreição dos crentes e a ressurreição dos incrédulos, Tudo junto, A ressurreição dos incrédulos, a relação dos crentes, a segunda vinda, o juízo final, tudo após o milênio. Então, essa foi a visão que nós vimos até agora. A visão pós-milenista, que tem a era da igreja, depois começa o milênio, e a visão amilenista, que o próprio Cristo inaugura o milênio até a segunda vinda.
Espero ter sido um pouquinho mais clara com vocês, tá? Nós possamos estar entendendo. Quer dizer, começou com a primeira vinda de Cristo e vai terminar com a eternidade, ok? E qual é os pontos em comum em todas essas perspectivas? Todos os professores anteriormente já falaram, mas é bom ressaltar que os pontos comuns são: Jesus virá para julgar vivos e mortos. A ressurreição do corpo, nós vamos ter o corpo ressurreto, e a vida eterna. Esses pontos são comuns a todas as perspectivas, né? Desde o pós-milenismo até o pré-milenismo, que nós vamos estar abordando hoje, né? Com algumas diferenças, é claro, né? Mas isso todos eles têm em comum, e isso que nós temos que guardar sempre em nosso coração, tá ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o pré-milenismo. É uma das perspectivas mais populares, principalmente por evangélicos e conservadores. É dita por muitos com uma concepção clara, definida, simples e direta. Por que isso? Né? Porque ela é uma visão literal da Bíblia. Né? Nós já estudamos um pouquinho, tem a visão literal, né, que vê exatamente como está escrito, e a visão alegórica, né, que faz uma interpretação dos fatos, comparando com outros versículos, comparando com outras citações. Isso não quer dizer também que a visão literal também não faça, mas tem uma grande diferença entre ela. E há duas vertentes distintas, né, nas concepções dos pré-milenistas. O que os pré-milenistas têm de diferente? Os pré-milenistas, eles acreditam que vai ter a segunda vinda, depois vai ter o milênio, né? E são duas vertentes, o pré-milenismo pós-tribulação e o pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. Né? Hoje, nós vamos falar em linhas gerais. Né? A gente quer que cada um que vocês possam estar entendendo passo a passo, comparando as visões anteriores com essa. Nas visões anteriores, né, o milênio vinha antes da segunda vinda. E os pré-milenistas acreditam no contrário, que vai vir o milênio vai vir após a segunda vinda. Né? Tem diferença nas duas correntes, claro, mas nós vamos trabalhar em linhas gerais. E é importante a gente observar isso. Né? Essa visão pré-milenista, né, é uma visão muito antiga. Acredita-se até que era uma visão acreditada na época após os discípulos de Jesus. Né? É uma visão de que Jesus leva todo o seu povo, e aqueles que são crentes verdadeiros, é claro, e aqueles que não são crentes verdadeiros, os ímpios, vão ficar, para depois ter uma outra ressurreição. Né? E já falando um pouquinho sobre isso. Como é que ele interpreta a Bíblia? O método de interpretação, como eu já falei, o pré-milenismo segue o método de interpretação literal, histórico-gramatical, né? E fala em Apocalipse 20, é entendido literalmente, né? Aquilo que nós acabamos de ler é entendido palavra por palavra, naquela sequência. E Cristo virá de forma visível para estabelecer o seu reino aqui na Terra, por um período de 1000 anos, né? Então, como é que é a visão de reino dos pré-milenistas, né? O fato essencial, no entanto, é que esse reino será na Terra, e Jesus Cristo estará fisicamente presente, né? Isso não quer dizer que será no mesmo tempo, como nós falamos que mesmo dentro dos pré-milenistas há uma divisão. E será precedido por uma deterioração, quer dizer, cada vez não há uma tendência de uma melhora, né? Vai ter uma deterioração do comportamento humano, né? Da humanidade de uma forma geral. Além disso, a realidade desse milênio terreno não se dará por meio de um processo de crescimento ou desenvolvimento gradativo, pelo contrário, né? Ao contrário, será inaugurado pela segunda vinda, de modo surpreendente e cataclístico. Isso é, vão acontecer grandes coisas, né? Acontecimentos marcantes, né? E muitos dizem que essa segunda vinda de Cristo vai ser quase que uma forma secreta. Né, os crentes vão embora e o resto do mundo vai ficar aqui passando por esse período de tribulação, de dificuldade, ou não. Em comum com o pós-milenismo, o pré-milenismo afirma que haverá um período em que a vontade de Deus será feita na Terra.
um período em que o reino de Cristo será uma realidade entre os homens. Isso não quer dizer que será no mesmo tempo que as outras visões, tá? Mas ele crê que haverá um período dessa forma. Jesus disse que seu reino não é deste mundo e que se fosse, seus servos lutariam. Aí, esse versículo, João 18:36, é um dos versículos usado como fundamento, né, para também justificar a visão pré-milenista. Vamos ver a linha de tempo pré-milenista, né, do pré-milenismo. Tem a volta de Cristo, né, e com a volta de Cristo tem a primeira ressurreição. E nessa primeira ressurreição, quem vai ressurgir? Você tem uma ressurreição física dos crentes, aqueles que são verdadeiros cristãos, que amam a palavra de Deus, que têm uma vida de comunhão com Deus. Essa será a primeira ressurreição. Eu até comentei um pouquinho isso antes. Depois vai vir o milênio, esse período de milênio, que é o reinado terreno. E depois vai vir a segunda ressurreição, que é uma ressurreição física dos descrentes, aqueles que não aceitaram Jesus, não tiveram Jesus. Então eles creem praticamente quase como se fosse duas ressurreições, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, porque hoje nós vamos nos ater na visão geral do pré-milenismo. Até mesmo para vocês entenderem um pouco melhor, para não falar tudo de uma vez só, né? Então nós estamos vendo uma visão geral do pré-milenismo, e em outras lições nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas visões de forma um pouquinho mais detalhada, ok? O desejo é que vocês possam estar aprendendo e vendo como é que isso funciona, como é que isso funciona. Como é que essa visão é passada, as diferenças das visões que nós já vimos anteriormente para a visão pré-milenista. Ok, gente? É uma diferença muito grande, né? O pré-milenista, ele crê em duas ressurreições. Primeiro dos crentes, daqueles que creem em Jesus verdadeiramente, e depois naqueles que não são crentes. O arrebatamento. Pós-milenistas e amilenistas, vem o arrebatamento da igreja no final do milênio e simultâneo com a segunda vinda de Cristo. Agora, já os pré-milenistas, há vários pontos de vista. Então é isso que é importante vocês estarem ressaltando, grifando, né? Vendo essa diferença básica entre pré-milenistas e amilenistas, com os pré-milenistas, com os pós- e amilenistas. Ok, gente? Eu acho que de repente eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para todos vocês. E como é que eles veem os tempos do fim? O pré-milenismo tem dois ramos de interpretação, né? Jesus virá e então, após derrotar o anticristo, governará a terra com os eleitos por 1000 anos, antes das almas maléficas serem ressuscitadas e Satanás ser libertado do anticristo ressuscitado. E elas diferem de forma significativa com relação aos eventos que cercam a segunda vinda. Então eu falei muito de forma geral, mas isso fica mais esclarecido nas outras visões que virão à frente. Ok, gente? A segunda vinda de Cristo. Como é que isso é visto pelos pré-milenistas? Acontecerá antes do milênio, como eu já falei antes, né? A ordem dos acontecimentos. A era da igreja termina no tempo da tribulação. Cristo volta à terra, estabelece e dirige seu reino por 1000 anos. Ocorrem a ressurreição e o juízo dos não salvos. E depois vem a eternidade. Então essa é a forma como os pré-milenistas veem a segunda vinda de Cristo. E é interessante observar que os pré-milenistas têm uma visão muito particular do povo de Israel. É como se Deus tivesse uma visão para aqueles que são crentes, gentios, como nós, né? Que não nascemos judeus de nascimento, e tem um outro tipo de tratamento para os judeus de nascimento, né? Então isso é uma coisa muito particular dos pré-milenistas, né? É uma visão... É como se Deus estivesse dando, não digo assim, uma segunda chance, uma forma de resgatar o povo de Israel de uma forma diferenciada, né? Os judeus de forma diferenciada. Como é que isso acontece? Eles acreditam que o Israel literal ou nacional ainda será salvo, baseando esse conceito primariamente em Romanos 11,
15:16. Essa é a referência deles para crer. Professor, se você achar interessante, ler com seus alunos, né? Para dizer, para justificar que Deus tem um tratamento diferenciado para o povo de Israel. No futuro, Israel se voltará para Cristo e será salvo. Então, quer dizer, será uma oportunidade posterior que Israel será salvo. Quer dizer, de acordo com os pré-milenistas, há um tratamento diferenciado, né? Quem já viu aquele filme Deixados para Trás, se eu não me engano, ele tem uma visão um pouco assim, se eu não estou errada, né? Então, por ser uma visão muito antiga, né? Há uma adesão muito grande. Muita gente hoje em dia tem esse tipo de interpretação. É errado ou não? Né? É uma forma de interpretar. Mas por quê? Porque ela é interpretada de forma literal. Você vai lendo a Bíblia e você vai interpretando literalmente. O que não acontece nas outras visões. Né? Elas não vêm de forma literal, vêm de forma alegórica. Então, necessita uma interpretação, outros versículos, né? Também, para que seja refutada esse tipo de visão. Né? No futuro, Israel se voltará para Cristo e será salvo. Por intermédio de Israel, Deus abençoará o mundo inteiro. E como se presume, isso ocorrerá durante o milênio. Então, essa é a visão dos pré-milenistas em relação a Israel. Né? Eles acreditam também, eles veem uma condição especial para Israel durante o milênio. Embora discordem entre si quanto à natureza exata dessa condição. Quando Deus cumprir o seu propósito em relação à igreja, ele reassumiria a relação com Israel. Quer dizer, ele reassumirá a relação com Israel depois que Deus tratar com a igreja. Eu quero deixar claro que não é errado pensar dessa forma. Tá ok, gente? E muita gente crê dessa forma. Muitas pessoas. Então eu não posso dizer para você se é a visão principal ou não, mas uma grande maioria hoje crê dessa forma. Né? Que o povo de Deus, os cristãos verdadeiros, não passarão por essa tribulação. Ao aplicar esses princípios de interpretação bíblica, deve-se ver que Israel, ou os descendentes físicos de Abraão, e a igreja, todos os crentes, são dois grupos distintos. É assim que ele trata o povo de Deus, né, de uma forma geral. Trata primeiro o povo, os descendentes físicos de Abraão, o povo de Israel, e a igreja, todos os crentes, são tratados de forma diferenciada. E aí, eu espero que vocês tenham aproveitado. Não quis me alongar muito, porque eu acho que o interessante é a gente conversar bastante, né? Eu acredito que nós não teremos muita coisa o que falar, porque pelo que eu já estive observando, muita gente crê dessa forma, né? Então eu espero que isso dê muitos comentários durante as classes, né? Nesse próximo domingo, e que vocês possam aproveitar bastante tudo aquilo que nós falamos. Amém, amados? A paz. Até lá. Tchau.